Bom dia a todos, que Jesus continue nos envolvendo em sua paz. Eu sempre costumo falar que o Centro Espírita não é uma igreja, e o Espiritismo não é uma religião no sentido tradicional da palavra, embora ele seja religião, porque proporciona essa ligação nossa com o Criador. Faço palestras aqui na região, mas sempre eu evito abordar diretamente o texto evangélico. E recentemente, fazendo terapia, a minha psicoterapeuta perguntou e me fez alguns questionamentos e eu fiquei encucado algumas semanas tentando responder por que eu tenho dificuldade ou não gosto muito de abordar diretamente o tema evangélico. Cheguei à conclusão que, por causa de reencarnações passadas, quando envergava a batina, devo ter corrompido tanto o Evangelho, desviado tanta gente do bom caminho, manipulando o texto, que fiquei traumatizado. E hoje fico assim com muita dificuldade de fato. Talvez por isso também, a gente tenha aquela consciência de que a Bíblia muitas vezes é apresentado o texto como sendo a verdade final daquele pregador. Como no Centro Espírita não é uma igreja, nós não temos aquela hierarquia sacerdotal, não tem ninguém aqui formado em teologia. Nós estudamos o Espiritismo, estudamos o Evangelho sob a ótica do Espiritismo e vamos construindo na nossa mente, na nossa compreensão, aquela visão de mundo, procurando vivenciar os ensinamentos de Jesus, mais estritamente no seu sentido moral. Vocês vão notar que na tribuna espírita ninguém proíbe nada, ninguém dita nenhuma norma de conduta. A doutrina é apresentada como um estudo, como um processo de autoconhecimento, no qual cada um traça o ritmo da sua caminhada em busca da perfeição. Então por isso que quando a gente assoma à tribuna, nós temos essa preocupação. O que eu vou falar aqui não é ditar norma de conduta para ninguém. Eu sou uma pessoa comum, como todos os palestrantes que vêm aqui. Nós somos profissionais, liberais, funcionários públicos, mães de família, aposentados, estudantes universitários, porque esse aqui é um lugar livre, onde cada pessoa que está estudando pode vir compartilhar as suas reflexões. Eu vou falar hoje da parábola do filho pródigo, mas com esse cuidado. A gente tem que ter em mente também que os textos bíblicos ao longo do tempo, eles sofreram muitas adulterações, muitas mutilações, muitos erros de tradução. Há um estudioso, já desencarnado, mas muito conhecido nosso, que é o Carlos Torres Pastorino. Vocês talvez já tenham lido um best-seller dele chamado Minutos de Sabedoria. Esse cidadão era um padre, servia num posto destacado no Vaticano, é um profundo conhecedor da Bíblia, e ele publicou uma série de livros chamados Sabedoria do Evangelho. São 8 volumes. Nesse seu estudo, logo no primeiro volume, ele faz uma pesquisa interessante. Ele fala que ao longo do tempo a Bíblia teve muitas alterações, porque o papel não era como é hoje. Não tínhamos a prensa móvel, os livros eram copiados à mão. Usava-se o couro de carneiro para fazer os rolos, usava-se o papiro, uma folha vegetal para se escrever, a tinta era cara. E ele diz que os copistas que trabalhavam nos mosteiros fazendo essas cópias, na maioria dos casos eles eram analfabetos. Então eles eram, na verdade, desenhistas de letras. Eles olhavam e faziam uma cópia idêntica. E ele falava assim que você tinha um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que o cara conseguia ser fiel ao que estava escrito. O lado negativo é que se tivesse escrito uma bobagem ali, ele copiava. Quando ele sabia ler, o cara às vezes resolvia trocar uma palavra ou fazer uma observação. Ele diz assim também que as pessoas, como a tinta era muito cara, eles abreviavam, não usavam a pontuação. E essa questão da pontuação é interessante. Vocês sabem, se eu coloco às vezes uma vírgula antes do E ou depois do E, um acento num E, num A, uma crase, muda completamente o sentido da frase. Outra coisa, em que língua foram escritos os textos bíblicos? Hebraico, Antigo Testamento,
Jesus falava em aramaico? Falava em grego? Falava em hebraico? Nós sabemos que Mateus deve ter escrito os livros dele em hebraico, o Evangelho de Mateus, porque ele era judeu. Mas o Evangelho de Lucas, por exemplo, foi escrito em grego. O idioma culto da época era o latim, que era falado pelos romanos, que dominava toda aquela parte. Mas os romanos mais ilustres falavam também o grego, então usava-se muito esses dois idiomas. Mas para chegar na nossa língua portuguesa, saiu do quê? Do hebraico para o grego, para o latim, para o português, para o inglês. São várias traduções em cima de traduções, e nós sabemos que as palavras têm significados diferentes. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui só para a gente interagir um pouco. De que João Batista se alimentava no deserto? Quem lembra? Gafanhotos. Com quê? Com quê? Com mel silvestre, não era? Pois é, mas vocês sabiam que a palavra gafanhoto no hebraico, ela se parece muito com a palavra alfarroba, aquela vagenzinha alfarrobeira que nós vamos citar agora no texto? Uma chama agavim, a outra chama aruvim. Será que ele estava falando de gafanhotos ou ele estava falando da vagem da alfarroba, que é muito gostosa, embora seja dura? Ela é adocicada, tem até um chocolate de alfarroba que é feito, e que era uma planta típica da região. Será que ele comia gafanhoto mesmo ou ele comia vagem? Percebe? Então quando você passa de um idioma para outro, o copista dá uma inclinadinha lá na letra, pronto, já vira outra letra. Então todos esses cuidados nós temos que ter. E quando eu vou falar de evangelho, então, tudo isso me vem à mente. Mas o que interessa para nós, então? Interessa para nós pegar a essência do ensinamento, a parte moral. Porque muitos pregadores ficam se atendo à letra que mata e não ao espírito que vivifica. Por isso, quando a gente vem aqui, eu faço escrupulosamente sempre essa introdução dizendo: nós não estamos aqui para pregar norma de conduta para ninguém. É mais importante que cada um leia o Evangelho, interprete a sua maneira, mas mude alguma coisa dentro de si, do que ele ouvir que aquele espírito de submissão, fixando nos detalhezinhos, nas minúcias das palavras, mas não viva. Então por isso a construção é de cada uma. A reflexão que eu faço é baseada no estudo desse livro que foi apresentado para vocês no início, o Em Busca da Verdade, também num livro chamado Conversando com Divaldo II, onde ele faz uma análise de um retrato, de uma pintura de Rembrandt, um retrato maravilhoso, que ele retrata esse filho pródigo e coloca todo um conteúdo psicológico no retrato. O Divaldo faz uma interpretação maravilhosa, está no livro Conversando com Divaldo II. E as nossas próprias reflexões, ressalvados esses traumas reencarnatórios aí, né? Então vamos lá. E por que nós estamos com essa preocupação? É porque na questão 625 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem que Jesus é o Espírito mais perfeito que já veio à Terra, que foi oferecido por Deus para nos servir de modelo e guia. Olha que interessante, servir de modelo, ele é o ideal de homem a ser seguido, a ser vivido aqui na Terra. E ele, como guia, os seus ensinamentos evangélicos, as suas falas, é o texto ético, o código de ética que nós devemos nos basear para viver aqui na Terra, nesse processo de crescimento, errando um pouco menos. Então nós vamos fazer essa análise do ponto de vista psicológico, lembrando sempre o seguinte: os estudiosos bíblicos, e aí há várias frentes, eles dizem que Lucas anotou 28 parábolas. Outros estudiosos dizem que são 15 parábolas. Nós vamos ver Divaldo, por exemplo, citando que é 15. Por que alguns dizem que são 28? Olha que é quase o dobro. É porque às vezes a pessoa pega uma frase e considera ela como uma parábola, porque o sentido dela não é direto. O evangelista Mateus anotou 10 parábolas e Marcos 2 parábolas, João nenhuma. É interessante a gente, quando faz essa análise, procurando entender por que os evangelhos têm essa discrepância, nós vamos lembrar que o evangelho de Mateus foi o único que foi escrito enquanto Jesus ainda estava vivo aqui na terra entre nós. Era Levi, antigo cobrador de imposto, que ia fazendo as anotações, uma espécie de ata. Jesus falava, ele anotava.
Então as cópias dele já começaram a circular enquanto Jesus ainda estava pregando. Depois nós temos o Evangelho de Marcos, que foi escrito muito tempo depois, já que o evangelista Marcos era adolescente quando Jesus morreu. Ele foi discípulo de Paulo, viajou com Paulo na sua primeira viagem, ele era sobrinho de Barnabé, um companheiro na primeira viagem de Paulo. Isso tudo está escrito no livro Paulo e Estevão, do Emmanuel, um estudo histórico belíssimo do início do cristianismo. O Evangelho de João foi escrito muito depois, João já estava velho. É até bom lembrar aqui que ele só conseguiu escrever esse evangelho porque o apóstolo Paulo, lá em Roma, era uma pessoa influente, e ele conseguiu convencer João a voltar para Éfeso. Diz: você é jovem ainda, as pessoas que estão aqui vão acabar morrendo por causa da perseguição, não adianta você ficar aqui, volta para lá. Ele volta então, e no final da vida ele faz as suas anotações. E o Evangelho de Lucas também tem uma origem curiosa, porque Lucas era uma pessoa muito instruída. Ele era médico de bordo de um navio, o idioma nativo dele era o grego, e ele foi discípulo de Paulo também. Ele recolheu as anotações principalmente das conversas com Maria, mãe de Jesus, e com os discípulos, já que ele não conheceu Jesus. O evangelho que Lucas escreve e o livro Atos dos Apóstolos, que também é de autoria dele, foi escrito por inspiração do apóstolo Paulo. Paulo queria escrever, mas como ele ficou preso, ele determina então que Lucas vá a Éfeso, recolha as informações com Maria e escreve. Então nessas parábolas que Lucas anota, é principalmente naquele momento em que Jesus está vindo para Jerusalém para os seus momentos finais. E aí a gente pergunta, mas por que ele falava por parábola? A palavra parábola vem do grego pará, que é ao lado, e bolé, do verbo balos, que significa lançar. Então parábola, na nossa língua portuguesa, vem lançar de lado, ou semear indiretamente. Por que Jesus não falava diretamente? Ele falava nessa linguagem parabólica, indireta, para que as pessoas tirassem as suas próprias conclusões, que tem tudo a ver com a nossa preleção inicial aqui. Se a gente fala assim, Jesus disse isso e quer significar isso, nossa língua muda, a cultura muda, daqui 100, 200 anos pode ser que ela não faça mais sentido. Quando ele lança o ensinamento de forma enviesada, de forma indireta, através de parábolas, esse ensinamento se perpetua, ele nunca se desatualiza. As pessoas vão mudando a sua cultura, a sua forma linguística, e o ensinamento permanece atual sempre. E o contexto em que eles viviam era um contexto muito castrador, muito policiado. Para se ter uma ideia, os pesquisadores dizem que eles seguiam 613 preceitos. 248 desses preceitos são preceitos positivos, e 365, um para cada dia do ano, são preceitos proibitivos. E a gente vê muito bem, né? Todo o texto evangélico está recheado de citações na qual diz que os fariseus estavam vigiando, faziam perguntas provocativas para ver se Jesus se contradizia, por causa desses preceitos proibitivos. Eles queriam checar se ele incorria em algum erro para poder pegá-lo. Lembra? A questão do imposto, a questão da mulher adúltera, a questão do trabalho no dia do sábado, várias citações em que eles tentam cercar Jesus para ver se ele incorria na transgressão de algum desses preceitos. Então ele tem todo esse cuidado de lançar o ensinamento indiretamente, muitas vezes. Às vezes falava diretamente, mas muitas vezes ele deixava esse ensinamento indireto na forma de parábola. Se nós olharmos as parábolas de Jesus, muitas delas, se nós considerarmos a cultura da Idade Média, elas fazem sentido. Se nós trouxermos para esse momento presente, ela faz sentido. E agora, com a psicologia transpessoal, que surgiu em meados do século XX, 1950, 55, por aí, começa um movimento de surgimento da psicologia transpessoal. Depois, em 1990, o espírito Joana de Ângeles começa a publicar a sua série psicológica, também baseado nessa mesma abordagem psicológica. Nós vamos ver então como a parábola do filho pródigo é atual e tem esse olhar psicológico. Pois bem, eu vou pedir licença para vocês para ler a parábola, tá? Já que não tem ela de cabeça, pode ser que algum aqui ainda não se lembre dela totalmente, e ela tem frases profundas, por isso eu vou pedir licença para ler. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15,
a partir do versículo 11, que começa assim: disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, pois, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chegando um dos servos, perguntou-lhe para que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e se achou. Em psicologia tem um termo chamado pulsão. Foi muito estudado por Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ele fala que nós temos a pulsão de vida e a pulsão de morte. E essas forças pulsionais é que nos motivam a fazer muita coisa. O instinto do sexo, por exemplo, aquela determinação que move, começa lá nos animais, que faz com que às vezes um animal rompa uma cerca, se machuque todo para conseguir juntar o seu material genético com a fêmea para poder perpetuar a espécie, e que se reproduz no homem no instinto sexual, exemplifica bem a força dessa pulsão. A pessoa que direciona a sua vida pelas pulsões, deixa seu comportamento ser direcionado pelas pulsões, ela geralmente tem muito do que se arrepender, porque agindo por impulso, ela às vezes faz coisas que não é muito bem bom para o seu espírito. E esse comportamento gerado pelas pulsões, ele se diferencia daquele gerado por decisões racionais, analisadas, pensadas e pelo controle emocional. Se nós pegarmos esses 2 filhos, primeira coisa, nós vemos aí 2 arquétipos, o arquétipo do bom e do mal, do bom filho, do mau filho. Perguntasse para vocês aqui, quem tem filha, qual desses 2 moços vocês queriam para genro? O pródigo ou o que ficou em casa?
Geralmente, na primeira análise, nós achamos que aquele filho que ficou em casa é o filho bonzinho, né? Trabalhador, responsável, econômico, cuidou do pai. E o outro é o depravado, o devasso, que partiu para a vida para dar vazão às suas pulsões. Não é assim que a gente pensa? Mas será que é assim mesmo? Então, sem aquela pretensão de ser dono da verdade, lembrando sempre que vou compartilhar aqui as reflexões, se nós fizermos uma análise nessa parábola, nós veremos diferentes perfis psicológicos, diferentes arquétipos ou modelos antigos que a humanidade vai passando de pai para filho e que a gente herda nas nossas reencarnações. Nós vemos, por exemplo, que esses dois filhos podem representar os dois lados da nossa personalidade. Nós temos dentro de nós essa força pulsional, determinando a gente a fazer coisas que nós não pensamos, mas nós temos também a força da razão, que nos leva a analisar e tomar as decisões de forma mais equilibrada. Há momentos em que nós nos submetemos a essa disciplina, à lógica da educação que nós recebemos, das convenções religiosas e tudo mais. Mas há momentos que toda essa convenção não é suficiente para controlar as nossas pulsões e nós nos deixamos levar para depois arrepender em função do sentimento de culpa, das consequências e tudo mais. Quem é que tem coragem de mergulhar a fundo para se conhecer, para olhar o que nós temos disso? Então, se nós olharmos, vamos começar a parábola, quando ele fala lá no versículo 13, partiu para um país distante, e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. O que é essa linguagem figurada? O que ela pode representar? Ela pode representar a viagem para dentro do nosso mundo interior, quando a gente às vezes para de se comunicar com o meio ambiente, de prestar atenção nas coisas do mundo, para olhar e nos conhecer, para ver por que nós sentimos determinadas emoções, determinados pensamentos ocorrem à nossa mente, para ver como nós reagimos a determinadas situações. Essa viagem interior mesmo acaba sendo um país distante. Quantas pessoas às vezes vivendo sob o mesmo teto, cada um está num país mental diferente, não se falam, se comunicam às vezes só aos resmungos, cada um está num país diferente, figuradamente. Pode ser também que quando ele fala dessa viagem a um país distante, seja esse mergulho para a pessoa experimentar as coisas do mundo. Esse filho podia estar num bairro da cidade, mas está num país distante daquela realidade que o pai ensinou. Quando ele fala que ele desperdiçou os seus bens, o que são esses seus bens? São os valores da família, o amor, a serenidade, a proteção, a segurança, que é a maior riqueza que nós temos. E na relação ali, é o que realmente importa. Então ele sai da segurança paterna, faz essa viagem em busca do autodescobrimento, figuradamente, e ali então ele desperdiça tudo o que ele tinha de valores de segurança que dava estrutura para a sua segurança emocional. Aqui tem uma coisa interessante, né? É bom a gente sempre analisar. Tem um trecho em que Jesus fala assim: se uma pessoa olhar para uma outra com um pensamento de desejo, ela já cometeu adultério. Um homem olha para uma mulher desejando ela, ele já cometeu adultério no pensamento dele. Ele está se referindo a essa vivência das pulsões em nível mental. Esse filho pródigo, se a gente olhar, ele tem muita coragem, porque ele sai de casa e vai experimentar aquilo que ele já vivia mentalmente. Não tem a mesma gravidade, porque se eu tenho uma vida mental ativa, em que eu desejo uma determinada pessoa, esse problema está restrito à minha vivência mental, percebem? Eu sei que eu estou sentindo aquilo, eu estou sofrendo aquela angústia, aquela energia da sexualidade que está me dominando. Mas eu não estou afetando a outra pessoa. Quando eu resolvo partir para um relacionamento, aí eu estou envolvendo uma terceira pessoa. Aí a coisa se complica um pouco mais, porque eu passo a ser responsável também pelas emoções, pelos sentimentos, pelas pulsões que eu alimento naquela pessoa. Então, quando ele fala que a gente já pecou por pensamento, é nesse sentido, que nós já estamos desejando, nós não estamos com aquela tranquilidade, com aquela paz interior que a pessoa tem quando ela se relaciona buscando o amor de fato. É curioso notar que quando o filho resolve partir, vocês viram no texto evangélico alguma censura do pai? Alguém viu o pai proibindo? Fala, não, não vai meu filho, pensa bem e tal. Não, o pai respeita, ele deixa o filho partir, porque essa é a nossa relação com a divindade. Esse pai aqui, ele representa o arquétipo divino, Deus.
E Deus respeita a nossa caminhada como espíritos. Nós precisamos nos libertar dessas injunções inferiores. Para isso nós precisamos ser de fato quem nós somos. Quando nós falamos aqui que o Evangelho não proíbe nada, é nesse sentido. O religioso que sobe na tribuna e começa a apontar o dedo e dizer que Jesus proíbe isso, proíbe aquilo, Jesus não proíbe nada. O texto evangélico não proíbe nada. E esse aqui é um exemplo disso. Quando o filho fala, eu vou, me dá meu dinheiro, ele pede isso porque a lei judaica permitia. O filho tinha o direito, quando atingia a maioridade, de reivindicar os seus bens, e o pai podia distribuir. Por isso que o pai aceita distribuir e ele vai. Mas esse pai não fala nada. Ele deixa o filho ir, porque ele sabe que esse filho vai voltar. Espiritualidade superior, eles conhecem as nossas inferioridades, porque eles já passaram por isso também. Nesse caminho ascensional, nós muitas vezes precisamos quebrar a cara para aprender realmente que determinada conduta não nos convém. Quantas vezes o pai e a mãe falam para o filho, filho, não faça isso, não se envolva com essa pessoa, não mexa com esse negócio que vai dar confusão. Adianta muitas vezes? Não adianta. O filho vai lá, quebra a cara, depois volta todo arrebentado, a mãe e o pai acolhem. Uns só acolhem, outros dão um sermãozinho, né? Viu? Não te falei, te avisei, né? Que também a gente não aguenta, como são os inferiores, a gente quer dar uma humilhadinha, né? Mas a pessoa volta. Os benfeitores espirituais sabem que a gente é assim. Então eles deixam que a gente faça as besteiras que nós queremos fazer. Eles nos alertam, nos orientam, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Porque nós vamos sair dessas experiências muito mais fortalecidos. E aí nós não incidiremos mais naquele erro, porque nós consolidamos dentro de nós aquele conhecimento e aquela vivência. É o que acontece aqui, quando o pai deixa o filho partir e sabe que ele precisa daquela experiência, porque ele vê no olhar do filho, na fala do filho, no comportamento do filho, ele sabe que aquele filho está atormentado pelo fogo da paixão, e ele precisa viver essa experiência. Ele vai, vive as suas experiências. No versículo 14 ele fala, e havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. É figurado isso, possivelmente ele não estava num país, a terra aqui é a sua terra mental. Por que ele começa a passar fome? Porque ele descobre que naquela vida libertina, ele não se alimentava psiquicamente. O Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, usa uma linguagem bonita. Ele fala que fazer sexo sem amor é como beber água do mar. É sabido que os náufragos devem evitar a todo custo beber a água do mar, porque a água do mar é salgada e o sal desidrata. Então, quanto mais você bebe, mais sede dá. Então, uma pessoa que tem uma conduta sexual viciada, ela pode fazer sexo com meio mundo, que ela vai ficar cada vez mais carente, já que ela não recebe aquela energia psíquica que o parceiro que nos ama nos transmite. Então, você começa a ficar faminto, sedento. É o caso desse rapaz. Ele começa a sentir então aquela fome, a grande seca, porque vai se extinguindo, ele já não se satisfaz mais, e nada mais está bom. Aí conta o seguinte, nesse sentido então, ele desce lá no mais baixo nível, e conta o Evangelho que ele foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Para o judeu, cuidar de porcos, o porco era um animal imundo, então cuidar de porco é a posição social mais baixa, mais degradante que um ser humano pode se imaginar. Por isso ele usa bem essa figura, ele foi cuidar de porcos, porque não merecia nada mais. Ele vai viver lá na pocilga. O que é a pocilga? A pocilga representa esse charco das nossas paixões, onde ele não conseguia se alimentar, não tinha nada, porque só tinha a sujeira, o fedor, a imundície, não sobra mais nada. E aí fala que ele queria comer e não tinha comida, nem as alfarrobas ele podia comer. A alfarroba é uma árvore de mais ou menos 10 a 20 metros, muito comum lá nessa região, e eles usavam, na época da seca, ele costumava dar a vagem da alfarroba para os porcos comer, e ele fala que ele estava dando essas vagens, nem isso ele podia comer. Aqui a gente podia falar também, né, do abuso que as pessoas às vezes fazem, humilhando outros, como é o caso do amigo dele, que estava lá na farra com ele, e quando ele precisa, o amigo dá o emprego mais indigno e deixa ele passando fome. Ora, aqui a gente tem sempre que fazer uma abstração, tá?
Vocês acham que a pessoa ficava lá 15 dias, 20 dias sem comer, ele sobrevive? Não sobrevive. Então assim, ele recebia comida. O texto evangélico está usando uma linguagem figurada para dizer que ele não se alimentava daquilo que ele precisava, que era amor, respeito, afeição. Ele estava na posição mais humilhante, que era cuidar de porcos. Mas aí, para a história fazer sentido, eu acredito que Jesus ia colocando essas figuras relacionadas com o dia a dia, para que fizesse sentido ali para as pessoas naquele momento. Muito bem. Nessa situação, então, ele está lá pensando, e ele começa a pensar: puxa vida, eu estou aqui nessa situação, olha que indignidade a minha, cuidando de porcos. Cheguei ao fundo do poço. Aí o texto fala assim, caindo em si, porém, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele começa a pensar: poxa, meu pai dá uma casa para os empregados, ele põe eles para comer ali na mesa, eles não deixam faltar nada, ele cuida dos filhos dos empregados, tem amor ali, tem respeito, tem carinho, tem consideração. É desse alimento que ele está falando, que está faltando para ele naquele momento, que ele está desiludido com o gozo das paixões. Isso não acontece de uma hora para outra. Na verdade, todos nós temos esse momento de cair em si. Usando uma expressão popular que os jovens dizem hoje, caiu a ficha, né? Ele estava lá pensando naquilo tudo, caiu a ficha. De repente ele fala: meu Deus, eu tinha tudo para ser feliz e não sabia. Como eu estava enganado. Como esse tipo de vida aqui não satisfaz. E aí tem vocês já devem ter lido alguma coisa do psicólogo norte-americano chamado Abraham Maslow. Ninguém vai conseguir ver daí, mas isso aqui é uma pirâmide, tá? Ele concebeu uma teoria chamada teoria das necessidades, e para ilustrar essa teoria ele desenhou uma pirâmide. Nessa pirâmide ele hierarquizou as necessidades do ser humano, e quanto mais eu estudo, mais eu vejo que ele tem razão. Então ele coloca que na base dessa pirâmide estão as necessidades básicas do ser humano, que são as necessidades fisiológicas: comer, beber, dormir, fazer sexo. Se você não comer, não beber, não dormir, você não sobrevive. Mas como essas pulsões movimentam a gente também precisa fazer sexo para se reproduzir. Quando nós estamos com essa necessidade satisfeita, nós sentimos necessidade da outra, que está logo acima, que é a necessidade de segurança, de ter uma casa, de ter um emprego, e assim vai subindo as nossas necessidades. Lá no topo está a necessidade de realização, ou de pertencimento. Quando você quer dar o seu nome para uma rua, ser homenageado dando nome para o centro espírita, por exemplo, aquela coisa toda que muita gente ainda se realiza dessa forma. Quando você está passando fome, nada disso adianta. O que adianta o seu nome da praça fulano de tal, Praça Claudemir Destro, mas estou passando fome? Não adianta. Fala: não, eu quero. Não tem aquela frase que a gente fala: quero a minha parte em dinheiro. Ou seja, melhora satisfazer as necessidades. Então vai descendo. Esse cidadão, quando ele estava com o pai, ele estava no topo da pirâmide. Ele era reconhecido, era o filho do senhor Ben, não sei o que lá. E daí ele fala: não, ele vai descendo. Quando ele chega lá embaixo, qualquer coisa serve. Daí aquela vida do escravo, do servo do pai dele era melhor que a dele, na concepção dele. Ele quer voltar. E não tem como a gente ler esse trecho e não pensar: será que eu não estou tendo tudo dentro da minha casa, na minha vida presente, tudo que eu preciso para ser feliz? E estou colocando chifre na cabeça de cavalo, inventando coisas, achando que eu preciso de mais coisa para ser feliz? Para pensar: será que eu não preciso parar, dar um olhar de cima, um sobrevoo na minha vida, olhando como se eu fosse um espectador, olhando ponto por ponto para ver que eu tenho tudo que eu preciso para ser feliz? Até porque Deus não erra. Eu estou exatamente no lugar que eu preciso, com a família que eu preciso, na casa que eu preciso, no emprego que eu preciso. A hora que eu aprender tudo que eu tenho que aprender ali, eu posso até mudar de situação, mas eu estou no lugar que eu preciso nesse momento. Não estou dizendo isso que as pessoas têm que baixar a cabeça e submeter a situação e não mudar nela. Não é isso, não. Eu quero dizer que às vezes a pessoa está infeliz num lugar, num emprego, por exemplo, ou num relacionamento, né? E ela está ali em dúvida, se muda, se não muda. Se a gente está infeliz, possivelmente nós não aprendemos o que nós precisamos aprender naquela situação.
Porque quando a gente aprender, a gente fica naturalmente com aquela energia impulsionando a gente para mudar. Mas mudar sem sentimento de culpa e sem dúvida. Sem dúvidas cruéis, né? Sem conflitos existenciais. Então, se eu estou numa situação que está me incomodando, a pergunta que eu tenho que fazer é: o que eu preciso aprender com essa situação? Para daí merecer viver outra experiência. Senão eu estou abrindo mão, às vezes, de uma experiência que me promove como ser humano, como espírito, perdendo a oportunidade. Mas esse rapaz, então, ele pensa tudo isso, daí ele toma uma decisão. Ele fala assim, ó: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui, ó, lembra que eu falei aquela hora das vírgulas? Se a gente colocasse uma vírgula aqui e falasse assim, ó: Pai, pequei contra o céu, ponto, diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Viu como muda sentido? Um pouco. Ele fala: pequei contra o céu e diante de ti, ponto e vírgula, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Então, quando você coloca uma vírgula no outro lugar, às vezes muda o sentido da frase, fica mais adequada. Aqui nesse caso, os dois jeitos tá bom. Mas o que ele chega à conclusão é que ele não vai ficar ali curtindo aquele sentimento de culpa. E aqui tem uma coisa interessante. É a questão de como nós lidamos com os nossos erros. No livro Jesus e a Atualidade, capítulo 2, esse livro é o primeiro da série psicológica. No finalzinho do capítulo, a Joana de Ângeles faz umas recomendações fantásticas. Ela diz assim: não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Não te encarcere em sombras. Adianta a gente ficar se lamentando do erro cometido e não levantar? Ele poderia ficar o resto da vida ali no chiqueiro, na pocilga, se lamentando: coitadinho de mim, os servos de meu pai têm mais que eu, e eu aqui passando fome. Não adianta nada. Quando a gente reconhece que cometeu um erro, a primeira coisa que nós temos que fazer é assim: vou procurar não errar mais, mas vou seguir minha vida adiante, vou ser feliz, vou tentar. Se eu já sei que isso não me traz felicidade, esse erro eu vou tentar não cometer mais. Falo tentar porque, como nós temos essas pulsões que levam a gente às vezes a agir sem pensar, nós podemos errar de novo, é possível. Agora, se eu errei de novo, eu não preciso ficar me condenando: nossa, mas eu sou um banana mesmo, errei de novo. Não, errei de novo, sou fraco ainda, mas eu vou ficar forte. Levanta e caminha para frente, e assim vai. É uma orientação psicológica que o Espírito nos passa. Aqui eu queria fazer um parênteses para contar para vocês o que acontece às vezes, que nós levamos esse problema para outras vidas. Eu participo lá na Sociedade Espírita Francisco de Assis, e lá nós temos uma reunião de intercâmbio mediúnico, uma reunião de psicoterapia com espíritos. Aqui também na SEAC tem vários grupos que fazem isso, na CEPAL também. Como é que funciona? Muitas vezes se comunicam nas reuniões mediúnicas espíritos endurecidos que estão perseguindo alguém. No meio do processo, para a gente ser bem breve, no meio do processo psicoterápico, chega um ponto em que a gente vai tentar entender quem é aquela pessoa, aquele espírito que está obsidiando, que está tentando fazer o mal. Muitas vezes nós encontramos espíritos com profundo sentimento de culpa, mas com tanto sentimento de culpa que ele se considera um ser monstruoso. Ele fez um mal para alguém aqui na Terra e passou a ser tão vitimizado pela culpa que ele não considera mais digno da felicidade ou da luz. E muitas vezes esse espírito é arrebanhado por outros que dominam a sua mente e colocam ele para fazer o mal para alguém. Ele desacredita no bem e fica naquela postura de agressividade e perturbação. Quantas vezes o espírito chega e fala assim: eu sou um monstro. Fala: não, você não é um monstro. E eles às vezes até tomam a aparência. Lá no livro dos Espíritos, a gente aprende que o espírito pode tomar a forma que ele quiser. Então ele às vezes toma a forma do monstro mesmo, para tentar aterrorizar as pessoas. E as pessoas que têm mediunidade até vê. Depois vai lá no psiquiatra e vai falar que a pessoa está tendo alucinação, né? Às vezes é mediunidade, às vezes é alucinação mesmo. Mas ele começa a ver esses seres monstruosos. É muito comum na pessoa, numa fase adiantada do alcoolismo, quando ele está na fase do delirium tremens, ele começa a ver esse tipo de espírito, aquelas figuras monstruosas, porque há ali uma dissociação do perispírito dele, e ele começa então a perceber a dimensão espiritual e ver aquelas companhias que estão com ele.
Esses espíritos se apresentam na condição de monstros, e quando nós começamos a conversar e falamos: não, meu filho, você não é um monstro, você é um filho de Deus, é um ser humano, e vamos conversando, até que ele fala: ó, você não sabe o que eu fiz, se você soubesse o que eu fiz, você tinha medo de mim, eu não tenho mais conserto. Aí ele fala: não tem problema, tudo tem conserto. Não, eu abusei de muitas crianças, eu destruí não sei o que, eu arranquei o dente dos escravos, e vai falando as coisas mais horrorosas que a gente consegue imaginar. E aí por isso, quando ele percebeu, ele cai naquele profundo sentimento de culpa. E a gente usa sempre uma figura de linguagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque pode ser útil para alguém. Para poder convencer esse espírito que ele tem que tomar uma postura diferente, a gente fala assim: olha, havia uma ilha, uma população que vivia naquela ilha e dependia de uma ponte para levar comida, remédio, etc. Aí você destrói essa ponte, de repente você cai em si e fala: meu Deus, eu destruí a ponte, que vai ser dessa população agora? E você fica aqui se chicoteando, achando que você tem que ser punido, que você não merece nada. Qual que é a postura mais adequada? Você ficar se lamentando, ou você sofrer carregando tijolo, carregando pedra, cimento e construir uma outra ponte? Daqui a alguns anos você terá sofrido do mesmo jeito, com o trabalho. Nesse sofrimento, no final você vai olhar, a ponte está quite, está pronta, e você vai falar: estou em paz com a minha consciência agora. Não é assim? Vamos usar essa parábolazinha com a nossa vida. Quantos erros nós já cometemos e a gente fica lamentando do erro? Não seria mais fácil, uma vez que nós percebemos o erro, trabalhar para consertar, para daí a gente ficar em paz com a consciência? É o caso aqui, ficar se vitimizando não adianta nada. E a Joana então prossegue, ela fala: não te amargures em demasia, renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Pede perdão. Tão difícil isso, né? Às vezes eu me arrependo, mas eu tenho coragem de ir lá e dizer: fulano, eu me errei, me perdoa. Nós somos tão orgulhosos que a gente fala assim: ó, fulano, eu vou pedir perdão. Ó, fulano, me perdoa, viu? Mas você me encheu tanto saco que eu me descontrolei. Ainda põe a culpa no outro, né? Que perdão é esse? Que ato de humildade? Não está sendo humilde, está sendo orgulhoso ainda. Mais uma vez: ó, eu errei por sua culpa, estou me desculpando, mas você que fez eu errar. Então pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Se ele te desculpar, será bom para ambos. Porém, se ele não te desculpar, compreende-o e segue adiante, não mais errando. Porque daí, a partir do momento que eu pedi perdão, tentei consertar o que eu fiz, eu me reharmonizo. Se a pessoa não me perdoa, daí é problema dela, está com ela a bola. Infelicitado por alguém, perdoa-o e desatrela-te dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. Então, se a pessoa me fez o mal, perdoa, deixa para lá. Porque se eu fico odiando, eu fico vinculado àquela pessoa. Talvez eu vou repetir experiências nesta ou em outras vidas com aquela pessoa, porque eu fiquei me importando com aquilo. Se eu perdoo e sigo em frente, é problema dele. Se ele quiser me odiar, é problema dele. Mas eu fiquei livre e vou para frente. É isso que acontece, que a gente fala também para os espíritos que às vezes vêm na reunião mediúnica querendo se vingar. Criatura, para de se importar com esse que te fez o mal, segue sua vida. Cadê sua família? As pessoas que importam para você. Nós às vezes damos muita importância para aquela filigrana, para aquela picuinha daquela pessoa nos fez, e esquecemos todas as coisas boas que nós temos para usufruir no nosso lado. Temos que olhar mais amplo, meus amigos. Daí fala assim: levantou-se, pois, e foi para seu pai. Aqui representa a ação. Por que ele coloca essa frase? Porque é importante. Ele podia ter ficado lá: meu Deus, os servos do meu pai tinham comida e eu não tenho. Mas eu estou tão fraquinho, como é que eu vou para ir lá no meu pai? Meu pai podia mandar um servo aqui com a liteira para me carregar. Se eu tivesse alguém para me levar. Não é assim? O que isso tem a ver com a gente? Quantas vezes nós ficamos esperando as pessoas para nos socorrer? Mas uma vez que nós compreendemos que erramos, nós precisamos agir, tomar iniciativa e caminhar em direção à solução. Foi o que ele fez. Ele foi lá e ele até fez um ato de contrição. Ele planejou o que ele ia falar para o pai como um pedido de desculpas. É um ato de humildade, para se apresentar e sentir digno. Quando ele estava longe ainda, seu pai o viu. O pai encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe no pescoço e o beijou.
Aqui tem uma coisa significativa: nenhuma palavra é colocada desnecessariamente. Vejam, ele não bateu palma lá, alguém foi lá na roça, chamou o pai. Ele fala que o pai ficava o tempo todo esperando, o filho ia voltar, ele sabia. Por isso, quando ele estava longe ainda, o pai foi encontrar, sabia que ele ia voltar. Os espíritos são assim conosco também, os nossos benfeitores espirituais que nos acompanham há séculos. Eles ficam do nosso lado, respeitam o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes a gente nem ora. Quantas vezes eu ouço as pessoas falar assim: não consigo orar, não perdi a fé, não consigo fazer uma prece, não. Os espíritos estão ali do nosso lado o tempo todo. Quando nós oramos, nós elevamos a nossa frequência de pensamentos e entramos em sintonia com eles. Eles nunca nos desamparam. Nos momentos que a gente quer tomar aquelas decisões erradas, eles nos inspiram. Mas permite que a gente erre, porque com o erro a gente aprende. Quando a gente resolve voltar, então, que a gente faz aquela conversa mental, reconhecendo as bobagens que fez, eles estão ali, nos acolhem, nos abraçam, enxuga as nossas lágrimas, limpa as nossas feridas e leva a gente sempre do nosso lado. Pode demorar 1, 2, 10 reencarnações, eles estão sempre com a gente, dando esse tempo que varia de cada um para cada um. Aqui eu faço um paralelo também, que no movimento espírita a gente tem muita a neurose do tal do karma. O que é neurose? Porque nós trazemos no nosso inconsciente coletivo alguns arquétipos. Um deles é o tal do pecado original, a perda do paraíso, como se nós estivéssemos destinados a um julgamento, e nesse julgamento vai ser determinado, você vai para cá ou vai para lá. O Espiritismo nos ensina que esse julgamento acontece o tempo todo, porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então aqui, às vezes a gente fala assim: esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela dizia assim: olha, eu estava assistindo um filme maravilhoso no Netflix, fazer merchandising aqui agora, mas de repente eu lembrei, será que eu não tenho alguma palestra para preparar? Será que eu não tenho algum estudo? Olha a neurose, estou perdendo tempo. Pessoas não conseguem nem assistir um filme em paz porque está achando que está perdendo tempo. O que é o tempo? Nós somos imortais, essa é a grande notícia. Aquele tal de julgamento final não vai existir. Não falta 100 anos, 50 anos, 200 anos para o julgamento final, ele está acontecendo o tempo todo. Até quando a gente faz esse questionamento? Estou perdendo tempo assistindo um filme? É o julgamento. Temos que nos liberar dessa neurose e começar a perceber assim: o que eu estou fazendo é útil? Eu posso assistir o meu filme tranquilo se eu tiver um olhar diferente ali. Eu posso estar aprendendo com o filme. Qual o problema? Nós temos direito ao lazer também, é possível. Cada um vai no seu ritmo. Tem gente aqui no Centro Espírita que trabalha de manhã, tarde e à noite, vem todo dia, dá palestra, estuda, vem reunião mediúnica, vai fazer a caridade. Ótimo, que bom que tem gente assim. Eu queria que tivesse bastante gente assim, que aí tinha mais trabalhadores, mas é uma carência danada. Outros vêm uma vez no centro, uma vez por semana, ou vai na igreja dele lá e dorme tranquilo. Ora, cada um está no seu ritmo, cada um tem o seu momento de despertar para essa busca da religiosidade. Por isso que não tem regra, faça assim você faz igual ele, não, cada um está no seu momento. É igualzinho o Pai. Os Espíritos estão aguardando então esse despertar nosso. À medida que nós vamos tomando consciência que nós precisamos nos libertar dessas paixões, dessas pulsões e desenvolver essa nossa espiritualidade, nós vamos então acelerando o nosso processo de libertação, sofrendo todos os conflitos decorrentes. Porque imaginem, séculos e séculos vivendo de uma forma, de repente agora eu começo a abrir mão disso para viver a vida espiritual. Há uma série de conflitos interiores, mas que eu preciso trabalhar para me conhecer e superar isso. E os Espíritos estão ali nos aguardando. Quando o filho começa a fazer aquela confissão que pecou, o que o pai faz? Manda o servo trazer o manto vermelho, traz as sandálias e traz o anel. Os servos andavam descalços, só os senhores usavam sandálias. O anel é o anel da família, que simbolizava a aliança do homem com Deus também. Então, quando o pai faz todo esse gesto, ele está restituindo a dignidade filial daquele filho que havia abandonado tudo. Ele não deixa o filho na condição de servo, ele restaura a dignidade. E manda trazer o bezerro cevado, mata, já chama os músicos e começa a maior festança lá. Eu até imagino, né? E ali o pai feliz, né? E o pai dá uma explicação muito curiosa. Ele fala assim,
porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. O pronome é interessantíssimo aqui, o se achou. Ele não fala que ele foi achado, não fala que ele foi encontrado, não fala que ele tinha ido embora, fala que ele tinha se perdido e se achou, ou seja, ele perdeu o rumo, ele perdeu o juízo, ele perdeu a razão naquela busca, e agora ele havia encontrado sua verdadeira essência. É o self integrando o ego ali, a sua essência espiritual. Ele se achou. Ninguém vai achar a gente, somos nós que temos que nos achar, que achar o nosso rumo. É uma experiência de cada um. Por isso também que a gente não critica ninguém. Se uma pessoa está cometendo tal erro, se uma pessoa está vindo mais no centro espírita, a outra está vindo menos, porque cada um tem a sua jornada, é única, cada um tem a sua, cada um tem o seu momento, o seu jeito, o seu ritmo, a sua velocidade de evolução espiritual. O pai sabe disso, então esse filho se achou, é um motivo de grande alegria, por isso a festa. Acontece que o outro filho está lá na roça, chega tarde, final de expediente, lá nas 6 da tarde, ele começa a chegar, está escurecendo, e a música vai estar comendo, o cheirão de carne assada e tal, imagina, né, churrascão e tal, e pô, feliz, né, e ele, que é isso? Feriado hoje, né, será que eu não sabia? O que aconteceu, né? Está lá guardando as ferramentas, parece um servo, ei, que é isso? Barulheira é essa aí? Você não sabe? O seu irmão apareceu, seu irmão que estava perdido apareceu. Seu pai ficou tão feliz que mandou a gente matar o novilho cevado, maior festa aí, rapaz, chamou os vizinhos, está todo mundo festejando, ele está muito feliz. Aí o irmão, né, magoei, faz o biquinho ali. Nessa hora aparece o outro lado da nossa personalidade, o ciúme, a inveja, o egoísmo. Já não quero mais ele para genro agora, tá vendo? Porque começa a mostrar o lado inferior da nossa personalidade mesmo. Todos nós temos isso. Ele fica lá fora, amuado. Não vou tomar parte nessa palhaçada. Não é assim que a gente fala? Não vou tomar parte nisso, isso é uma palhaçada. Ele fica lá. E o pai dele, né? Chega a hora, cadê o fulano, né? Fulano não entra, ele sai lá fora para ver se o filho estava chegando. Está lá o filho amuado. Daí ele vai lá e fala assim, e instou com ele: ô filho, você não vai entrar? O que ele fala? Pai, esse meu irmão aí, ó, pegou a parte do dinheiro dele, gastou com as meretrizes, dissipou tudo, e eu fiquei aqui, ó, debaixo do sol, debaixo da chuva, carpindo, arando, plantando, colhendo, cuidando. Agora esse cidadão volta todo arrebentado, e o senhor acolhe ele, ainda mata o novilho cevado nosso para festejar, pai. O senhor acha que está certo isso? E eu aqui, ó, o senhor não me dá nem um cabritinho para eu matar e comer com meus amigos, tomando uma cervejinha? Magbo. Aí o pai escuta com aquela paciência, né, e vira para ele e fala: filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Ele ainda vai explicar para o filho, mas o filho talvez não tenha condições de compreender, como nós não compreendemos. Jesus usa essas parábolas para fixar o ensinamento. Nós vamos ver outra parábola dele que tem mais ou menos a mesma finalidade. O que ele quer dizer aqui? Que uma vez que você se evolui e se liberta do domínio dessas pulsões, você é feliz, está dentro de você a felicidade, você se achou. A parábola do trabalhador da última hora tem o mesmo significado. Resumidamente, a jornada judaica ela tem 12 horas, começa às 6 da manhã, termina às 6 da tarde. Então ele fala que na terceira hora ele saiu para contratar, 9 da manhã. Na sexta hora, meio-dia, ele sai para contratar. Na nona hora, 3 da tarde, sai para contratar. Na 11ª hora, ou 1/10, que é 5 da tarde, ele sai para contratar. 6 horas ele encerra o expediente e começa a chamar: você, que hora que você entrou? 9, num denário. Você, que hora que você entrou? Me ajuda? Vocês estão prestando atenção? Qual que era a sexta hora mesmo? Meio-dia.
1 denário. E você? 3 da tarde, 1 denário para você. E você chegou na última hora, 5 da tarde, 1 denário para você. Esse zoiudo aqui viu e falou: mas peraí, eu estou aqui desde as 9, ele me deu 1 denário? E para ela que entrou às 5 também deu 1 denário? Fazer uma greve aqui, né? Chama lá o cidadão: ô senhor, mas espera aí, por que você está pagando 1 denário para mim e 1 denário para ela se eu trabalhei desde as 9? Ele falou: mas espera aí, quanto que eu combinei contigo? 1 denário. Está reclamando de quê? No nosso conceito cartesiano, nós achamos que tem que ser proporcional, mas ele não está falando de valores amoedados, ele está falando dessa paz interior. A recompensa do trabalhador do bem, que busca essa realização, é a paz, e a paz é a mesma. Você pode ter acordado mais cedo, esse que chegou às 9, acordou cedo. Aquele que acordou mais tarde para essa realidade espiritual, quando ele despertar, a sensação é a mesma, entendem? É o caso do filho pródigo, quando ele volta ali, ele acordou, ele é outro agora. Esse filho invejoso não percebe isso ainda. Aquele filho não veio buscar os bens do irmão, ele está buscando os bens que é dele mesmo, está unindo aquilo, que é a paz, que é a realização. Então a gente faz essas reflexões na esperança de que nós mesmos consigamos internalizar isso. Quando a gente faz a palestra, a gente faz mais para a gente, né? Quantas vezes eu já falei essa palestra, inclusive já falei aqui num outro horário, e fico pensando: puxa vida, como isso é profundo, e o que eu preciso mudar na minha vida? Porque se eu ler a parábola lá e achar muito bonito, mas não associar ela com a minha vida, não tem utilidade nenhuma. Então, esse processo de aprendizagem do Evangelho não é decorar versículo, é ler e dizer: o que isso tem a ver comigo? Isso se aplica ainda hoje na minha vida? Entender o contexto que ele foi falado, mas transportar para o momento atual. Aí sim, o Evangelho é útil e ele faz esse processo de transformação. E aí Jesus realmente começa a ocupar esse papel de guia e modelo em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe então e nos dê força nesse processo de busca, de autoconhecimento, nessa viagem ao país distante do nosso self, do nosso autoconhecimento. Muito obrigado pela atenção.